Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Minhas inscritas deste canal, inscritos também, não inscritos, não importa, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu quero iniciar este pedindo perdão a vocês pela minha ausência, pela demora de postar os vídeos, por os dias que eu falhei, porque esses dias eu tenho ficado muito sobrecarregada, esses dias, essas semanas, né, que se passaram. Fora os vídeos aqui, eu tenho um trabalho em paralelo. Muitas pessoas sabem, né, que eu mexo com serviço de buffet e eu tento conciliar, quer dizer, tento não, eu concilio os dois. E é muito puxado porque é muita coisa, filho, casa, como muitos sabem também, eu sou uma mãe solo. E a gente ter que conciliar filho com trabalho, com residência, com tudo, né, é bem complicado. Então eu tenho sim falhado muitos dias aqui, mas é assim, a gente vai se organizando, vai se comprometendo, vai se dedicando e arruma tempo para tudo, né? Como o Dia dos Pais está próximo, então eu pensei, vou fazer um vídeo do Dia dos Pais e, em especial, falar um pouquinho a minha visão sobre o abandono afetivo, o abandono paterno, né? O que está acontecendo, não só está acontecendo, mas sempre houve, sempre existiu, infelizmente, pelos índices vai continuar existindo, né? Porque a gente não pode controlar as coisas, controlar as pessoas, né? O que se passa na mente do ser humano, a gente não pode impor, né? Por exemplo, amor é algo recíproco, né? Amor ele tem que vir naturalmente, nós não podemos obrigar alguém a amar outra pessoa, né? Obrigar alguém a nos amar, amar um filho, que foi feito por duas pessoas, não somente pela mãe, mas pelo pai. Os dois, né? É necessário a presença dos dois. Uma mãe não consegue gerar um filho sozinha, como um pai também não consegue. Então, essa criança é convocada ao mundo e quando ela nasce, ela fica em falta desses afetos, ela fica em falta da presença do afeto do pai, né? Que eu não sei por quais motivos ou não passa na mente dessa pessoa que não seja uma responsabilidade dele ou dela, porque existe muitas mães que sim também abandonam seus filhos, que muitas mães que têm a criança, mas que só foi geradora dessa criança, só colocou no mundo, ou seja, pariu aquela criança, mas deixa para a família, deixa para os parentes, doa o filho, né? Muitas mães fazem isso. Então, a gente que tem amor no coração, nós, pessoas normais, que têm sentimentos, pessoas que crescemos em lares familiares com amor, né, com presença do pai, da mãe, com ensinamento, com educação, nós não conseguimos, às vezes, entender como uma pessoa pode ter a falta desse sentimento por uma criança que é seu, é fruto, né, de você, é carne da sua carne, é sangue do seu sangue. E muitos pais acabam fugindo, né? Acaba pulando fora, deixando essa responsabilidade inteiramente com a mulher. Muitos homens acabam terceirizando, digamos que assim, essa responsabilidade de criar, né? De ter, porque a mulher gera, então ela que é responsável, então ela é que tem que criar, ela é que teve o filho, a culpa é dela, o problema é dela. Meio que assim, em outras palavras, a gente pode até usar aquele ditado, toma que o filho é teu. Foi você que fez, foi você que gerou. O ideal é que toda criança nascesse e crescesse em laços familiares, né, com a presença, em uma base sólida, com a presença do pai, com a presença da mãe, mas infelizmente está aumentando muito o caso de mães solteiras, de mães solos e de abandono afetivo e paterno em relação dos pais para com os filhos. Gente, eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, eu procuro sempre entender, né, o porquê, sempre entender as razões. Então a gente busca motivos, é por causa do trabalho, é por causa da distância, é porque ele não tem condições. A gente procura arrumar uma justificativa para isso, para que a gente não pense que seja simplesmente por falta de amor, por falta de sentimento, né, no coração
empatia por uma criança, né, um filho ali que é seu, né? Foi convocado por você ao mundo e um filho e precisa do cuidado de ambos, da criação de ambos, da criação do pai, da mãe, porque a mulher, ela não adianta assim, você, minha amiga, que é mãe solo também, pensar que assim, que você vai conseguir suprir, né, a falta que esse pai vai fazer ao filho, porque você não, nós não somos, nós buscamos ser tudo, porque é necessário, é preciso cuidar em dobro, é preciso amar em dobro, é preciso proteger em dobro, é preciso, digamos que fazer o papel da mãe e do pai. Mas acontece é que por mais que a gente tente representar, né, o papel do pai também, não é possível, porque certos papéis cabem à mãe e certos papéis cabem ao pai, na educação e no crescimento daquela criança. Existem coisas que nós, mães, somos capazes de fazer e é, né, do nosso papel, e existem coisas que é do papel de um pai, que é a parte de mostrar, né, de educar, mostrar o certo, o errado, de impor respeito, de olhar para um filho e aquele filho já respeitá-lo simplesmente com o olhar, né? Assim, eu sou uma pessoa que tudo que acontece, todo o comportamento de alguém, todas as atitudes, eu procuro olhar por outro ângulo as coisas. Eu procuro simplesmente, não somente julgar, né? Porque às vezes, por detrás das atitudes de alguém, essa pessoa pode mostrar-se uma pessoa muito arrogante, um carrasco, mas dentro daquela pessoa pode existir uma criança ferida, uma criança com traumas, uma criança que teve, digamos que, algumas carências e age daquela maneira por aquele motivo. Então, eu busco acreditar, eu busco pensar que, assim, por quê, né? O porquê que uma mãe rejeita um filho, o porquê que um pai rejeita um filho, simplesmente por falta de amor? Será que essa pessoa, quando ela foi criança, quando na infância dela ela teve falta de amor também, será que ela não sabe amar por esse motivo? Porque ela também não foi amada, porque ela também foi uma criança que talvez tinha a presença da mãe, a presença do pai, mas que não tivesse esse pai ou essa mãe, que não tivesse o amor de ambos ou de um dos dois. Eu tenho casos de históricos familiares, né? Principalmente a minha querida mãezinha, ela sofreu um abandono paterno, assim, terrível, quando ela era muito pequena. Ela tinha por volta de menos de 5 anos de idade, né? Meus tios, que são os irmãos dela, também devia ter entre 4, 5, 6 anos. E o meu avô, pai da minha mãe, ele foi embora da cidade, deixou minha avó com 4 filhos pequenos e tchau e benção. Foi viver com outra mulher e abandonou minha avó com essas 4 crianças. Então minha mãe, ela passou por esse abandono paterno. Já vi muitos casos familiares, pessoas, parentes. No meu caso, eu também tive, de certa forma, eu também tive um abandono paterno, não de presença, porque meus pais, eles sempre foram casados, né? Eles sempre estiveram juntos, tirando uma época que eles tiveram um curto período de distanciamento, que minha mãe ela não aguentou mais tanta coisa, né, traição, sofrimento mesmo, e largou meu pai, né, para tentar a vida em outra cidade. E aí o que acontece? Eu e meus irmãos, nós tivemos a presença do meu pai, né, porém, não afetivamente. Não tivemos carinho, aquele cuidado, né, de um pai que dá uma atenção para um filho, né, de um pai que é presente, porque ele não foi nem na vida da minha mãe, nem na vida dos filhos. Então, muitos filhos passam por isso também, de terem pais presentes, né, em casa, que vivem com a sua mãe, mas que não dão atenção para essa criança, ou porque são muito ocupados, ou porque vivem viajando, ou porque trabalham demais, e essa criança se sente rejeitada, essa criança sente carente, né, desse pai.
Agora, imagina um filho que não tem nem a presença, nem o afeto, e em muitos casos, nem a parte financeira. E deixa esse filho somente na responsabilidade desta mãe, né, desta mulher criar. Então, uma pergunta que ecoa no coração de muitas mães que hoje criam seus filhos só é: o que motiva um pai a abandonar um filho? O que está por detrás disso? Nós buscamos alternativa, nós buscamos motivos, né, para justificar o injustificável. Será pela distância? Será porque esse pai mora longe? Muitos casos, sim. O pai às vezes mora em outro estado, a mãe também foi morar em outro estado, levou a criança, ou vice-versa. Mas hoje em dia existe telefone, né? Existe celular, existe ligação, que antigamente não tinha, mas hoje é possível um pai procurar um filho através de uma ligação para saber como está, fazer uma ligação, seja de vídeo, para manter um contato, para que esse filho já conheça, já para que esse filho já vá se habituando com o pai, com a fisionomia desse pai. Porque se não é possível esse pai oferecer a sua presença fisicamente, pode sim, ele pode oferecer seu carinho à distância, fazendo uma ligação, procurando saber da vida dessa criança, como ele está, como está indo na escola, sabe? São coisas que é muito básico. Bem, mas a distância pode ser um dos motivos, mas e quando esse pai mora próximo? Por exemplo, muitos pais moram do lado, né, da criança, praticamente em bairros vizinhos. Então poderia ver, poderia buscar, poderia dar um jeito de manter contato com essa criança. E se não for a distância, nem porque o pai mora longe, nem porque o pai mora perto, o que seria? Raiva da mãe, raiva da algum problema, né, com a mãe, algum problema com essa mulher que é a mãe do seu filho. E por quê? Por que odiar uma pessoa que te fez tanto bem? Muitos casos, não foi essa mãe que errou, nem que traiu, nem que trocou, nem que pisou na bola com a pessoa. Nós temos o livre-arbítrio de viver nossa vida, né? Tanto o homem quanto a mulher, de refazer sua vida, de viver com outra pessoa, de viver em um novo relacionamento. Mas nós não temos o direito de colocar uma criança no mundo, de convocar um filho ao mundo e esquecer desse filho, e não dar assistência, e não dar afeto, e não ajudar essa mãe na criação dessa criança. Um filho precisa de um pai, como precisa de uma mãe. Um filho precisa de uma figura materna e de uma figura paterna. Independentemente do seu estado civil, se o pai já está ou a mãe já está com outra pessoa, já está em um novo casamento, uma nova relação, isso não importa, isso não tem nada a ver com a criança. Os dois podem estar casados, mas esse filho ou essa filha não pode sofrer um abandono de nenhuma das partes, porque o outro casou, porque a outra está, né, numa nova relação. Porque os traumas, as sequelas que ficam nessa criança quando ele for adulto é irreparável. E aí o leite já está derramado, né? Não adianta mais voltar atrás. O caráter de uma criança, ela é construído, né, com os ensinamentos tanto da mãe quanto do pai. É assim que ela vai sendo uma pessoa de bem, de índole, sabendo o que é certo, sabendo o que é errado. Então, assim, muitos pais não têm mesmo essa noção da importância que é, né, o seu papel na criação daquela criança. Quero finalizar esse vídeo passando uma mensagem para você, pai, que tem seu filho ou que tem sua filha e está sendo ausente na vida dessa criança. Há tempo de reverter, há tempo de consertar as coisas, enquanto seu filho ainda não cresceu, enquanto sua filha ainda não cresceu. Se o seu filho for pequeno, tiver menos de 5 anos de idade, melhor, porque a identidade fotográfica que uma criança faz a respeito da imagem, seja da mãe ou seja do pai,
é até os 4, 5 anos de idade. É ali onde que a criança assimila, né, com a sua presença, com a sua figura, com o seu rosto, a criança assimila a sua imagem de pai, né, de ser meu pai, este é meu pai, esta é minha mãe. Ele não vai ficar procurando uma mãe em outras mulheres, ele não vai ficar procurando um pai em outros homens também. Seja presencial, seja através de até mesmo de ligações feitas, né, pelo WhatsApp, ligações de vídeo, chamadas de vídeo. Existem várias plataformas, vários aplicativos para isso hoje. Ofereça isso ao seu filho, à sua filha. Procure-o enquanto ele ainda é uma criança. Porque depois que passar dessa idade, de 5 anos em diante, né, da criança, já vai ser mais difícil, porque podem até chegar para essa criança e falar assim, olha, este é o seu pai, esta é a sua mãe. Mas ele não vai entender aquilo. Ele pode até, digamos que, ok, ele vai ouvir meu pai, minha mãe, mas eu não vejo como minha mãe, eu não vejo como meu pai, porque ele não teve o contato, né? Então, como que ele vai ver aquele pai como um pai? Esse pai, ele não criou aquele laços afetivos entre os dois. E você vai estar evitando um trauma na vida dessa criança quando ele for adulto. Porque o sentimento de rejeição, o sentimento de abandono é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode sentir, acarretando aí problemas, né? Quando esse filho for maior, quando ele virar um adulto, ele pode ter variados problemas, ele pode ser uma pessoa ansiosa, ele pode ser uma pessoa depressiva, ele pode ser uma pessoa com baixa autoestima, ele pode ser, infelizmente, até um marginal, ser uma pessoa mau caráter, porque a formação de um ser humano, a formação de um adulto é baseado enquanto ele for criança. Quais os ensinamentos que ele vai ter? Qual a educação que ele está recebendo? Eu deixo uma pequena mensagem também para você, mãe, né, mulher, que hoje se encontra sendo mãe solo, criando seu filho sozinha. Entenda, você não precisa se titular como sou mãe, sou pai, não preciso de ninguém, não preciso de um homem, não preciso de uma figura paterna na vida do meu filho, porque eu sou tudo, e aí a gente acaba até batendo a mão no peito, sabe? E expressando com aquele orgulho, sou tudo, sou guerreira, sou isso, sou aquilo. Sim, porque nós somos obrigadas a fazer, nós não temos com quem dividir. Você não precisa querer ser a super heroína. E sim, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio, nós precisamos de uma figura paterna que ajude na educação dessa criança, que possa dividir um pouco essa carga, que possa dividir um pouco essas tarefas. Então, se você tem algum problema com o pai do teu filho, seja uma facilitadora dos contatos entre o pai e o filho, da criação do pai para com o filho. Se talvez esse pai tenha um atrito com essa mãe ou essa mãe tem com o pai, facilite as coisas. Não imponha, não crie uma barreira entre eles. Seja madura pelo teu filho. Gente, eu vou finalizando por aqui para não se estender muito. E você que é pai, você que é mãe e que cria seu filho sozinha, ou seja, as mães, eu desejo nesse Dia dos Pais um ótimo e feliz Dia dos Pais, maravilhoso, que você possa estar com seu filho, com a sua filha, que você possa abraçar, que você possa ter um dia perfeito, caloroso, sentir um carinho, que você possa não somente passar um dia, tirar uma foto, mas que isso possa ser sempre, ser constante, que vocês possam estar presentes. Um ótimo dia a todos. E você que não é inscrito no canal, que caiu aqui de repente, te convido a se inscrever para que você acompanhe esse conteúdo, acompanhe os novos vídeos. E você que já é inscrito também, não se esqueça de ativar o sininho, para que assim você possa também receber o aviso dos novos conteúdos. Curta o vídeo se vocês gostaram e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo, feliz Dia dos Pais com toda a sua família.